Olá, turminha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 5 de março de 2021, nossa aula de produção de texto. Será nossa primeira aula utilizando o nosso livro, certo? Exatamente o nosso novo assunto, nosso primeiro assunto desse ano. Vocês agora são de segundo ano, né? E lembra que há algumas aulas falamos sobre todo o conteúdo, né? Onde vamos trabalhar vários tipos de gênero. Hoje vamos falar sobre o gênero conto, porém, nas próximas aulas, iremos falar sobre placas indicativas, tela, fábula, lista, receita culinária, verbete, além dos outros dois gêneros que eu trouxe para vocês, né? Que foi o gênero poema e o gênero propaganda. Hoje o nosso primeiro gênero, conto. Antes de iniciar a história, o conto, não é? Que o livro traz, eu vou explicar para vocês o que é um conto. Conto é uma história curta, geralmente ficcional, contada por um narrador sobre acontecimentos que giram em torno de uma ou mais personagens em um determinado espaço, ambiente e tempo. Então, o conto são histórias curtinhas, né? Quando chegamos ao final desse conto que o livro nos traz, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de vários outros contos, porque esse gênero está em nossas vidas desde pequenininho, né? A gente sempre escuta as histórias, assiste aos filmes, né, aos contos em forma de filmes. Então, quando ele diz que é uma história geralmente ficcional, é porque faz parte da ficção, né? Do imaginário. É contada por um narrador, geralmente tem uma pessoa que está contando essa história. Pode ser que essa pessoa esteja participando da história, ou seja apenas a pessoa que conta, tá? O narrador. Aí, às vezes, o narrador participa e às vezes ele só está narrando, contando a história. E essas histórias curtas giram em torno de um personagem ou de mais personagens dentro de um determinado ambiente, dentro de um local e em um determinado tempo. Aconteceu, era uma vez, aconteceu na floresta, alguma coisa nesse estilo, certo? Tenho certeza que vocês lembram. O livro nos traz o conto Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, no nosso livro de produção de texto, página na página 5, certo? Cachinhos Dourados e os Três Ursos. E geralmente todos os contos iniciam-se assim. Era uma vez. Então, era uma vez três ursos. Papai urso era grandão, mamãe ursa era um pouco menor e o bebê urso, que era bem pequenininho. Papai urso tinha uma tigela de mingau grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor e a do bebê urso, e o bebê urso tinha uma tigelinha. Mamãe ursa encheu as tigelas com mingau quente. Foram dar uma volta enquanto o mingau esfriava. Então, Cachinhos Dourados chegou e, não vendo ninguém na casa,
entrou. Vendo o mingau, Caixinhos Dourados, provou da tigela do Papai Urso. Estava muito quente. Aí, provou o mingau da tigela da mamãe Ursa. Estava muito frio. Depois, provou da tigela do bebê urso. Estava uma delícia. Comeu tudo. Caixinhos Dourados foi sentar na cadeira do Papai Urso. Era muito alta. Depois, sentou na cadeira da mamãe Ursa. Era muito larga. Então, jogou-se na cadeira do bebê urso, que se quebrou toda. Caixinhos Dourados ficou com sono e foi deitar-se na cama do Papai Urso. Era muito dura. Depois deitou-se na cama da mamãe Ursa. Achou macia demais. Então, deitou-se na cama do bebê urso. Achou-a muito aconchegante. Aí, ela adormeceu. Os 3 ursos voltaram com fome. Alguém comeu o meu mingau? Rosnou o Papai Urso. Alguém comeu o meu mingau, falou a mamãe ursa. Alguém comeu o meu mingau? Disse o bebê urso e completou. E comeu tudo. Os 3 ursos viram que tudo estava fora de ordem. Alguém sentou na minha cadeira, rosnou o Papai Urso. Alguém sentou na minha cadeira, reparou a mamãe ursa. Alguém sentou na minha cadeira, disse o bebê urso e completou. E está toda quebrada. No quarto, Papai Urso rosnou. Oh, alguém se deitou aqui. E a mamãe ursa falou, alguém se deitou aqui. E o bebê urso disse, alguém se deitou aqui e ainda está deitada. De repente, Caixinhos Dourados acordou e viu os 3 ursos à sua frente. Ficou tão assustada que saiu correndo para casa. Nunca mais Caixinhos Dourados entrou na casa de outras pessoas sem avisar. E aí, já ouviram essa história, esse conto? Tenho certeza que já. E geralmente esses contos nos trazem alguma lição, né? O que foi que aprendemos com esse conto do Caixinhos Dourados e os 3 ursos? Que não podemos entrar nem mexer em nada sem antes perguntar. Não é isso? Muito bem. Então, toda vez que formos entrar em algum lugar e toda vez que precisarmos mexer em alguma coisa, precisarmos de alguma coisa, é necessário pedir antes, tá certo? Sempre lembra disso. Então, o conto Caixinhos Dourados e os 3 ursos, muito legal, né? Tá aí as nossas imagens. E aqui eu trouxe para vocês alguns contos que eu tenho certeza que vocês já ouviram. Temos aí os 3 porquinhos, que contam a história de 3 irmãos porquinhos, que cada um construiu uma casa, só que com materiais diferentes. Aí veio o lobo, que sempre estava querendo comê-los, derrubou cada uma das casas, só não conseguiu derrubar uma, que era a mais resistente. A que era feita de tijolos. Lembra? Pois bem, temos também a história de João e o pé de feijão,
que conta a história de um menino que precisava vender o animal da família, né? E não vendeu, trocou por feijões que uma pessoa disse que eram feijões mágicos. A mãe ficou muito braba com ele, porém, e jogou fora. No dia seguinte, esses caroços de feijão brotaram e subiram muito, muito alto até chegar ao castelo do gigante. Chegando lá, João, super aventureiro, subiu, chegou no castelo do gigante, roubou a sua gança de ouro, que colocava ovos de ouro diariamente, pegou os ovos e levou para casa para ajudar a mamãe, que estavam passando necessidades, né? Não tinham dinheiro para comprar alimentos. Tem aí a história de João e Maria, que foram abandonados na floresta, né? E porque o papai não tinha condições de mantê-los. E encontraram a casa de uma bruxa, que era uma casa toda de guloseimas. Porém, eles ficaram presos. Depois conseguiram se soltar e acharam um tesouro. Levaram para casa e viveram felizes. Tem a história do Chapeuzinho Vermelho, que é uma criança que vai levar doces para a vovozinha, só que não vai pelo caminho que a mamãe dela havia falado, vai por outro caminho, encontra o lobo chega na frente da casa, a casa da vovó, né? Tranca a vovó dentro do armário. Algumas histórias contam que ele comeu a vovó. Aí o caçador abre a barriga dele, tira a vovó. Tem toda essa história. E temos também os contos de fadas, né? Temos aí Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, Jasmim, temos a Pequena Sereia, a Bela e a Fera, entre outros. Eu tenho certeza que vocês já ouviram a maioria dessas histórias, se não, já ouviram todas. Não é verdade? Pois bem, vou deixar para vocês a atividade. Com o tempo, eu vou pedir para que vocês contem para mim essas histórias. A gente vai amadurecer esse assunto e depois eu vou passar para vocês essas atividades. Hoje, a atividade é a seguinte. No nosso livro, nas páginas 7, 8 e 9, vou deixar para vocês 3 páginas bem simples e legal de realizar. Na página 7, tem a atividade número 1 e diz: agora é sua vez. Após a mamãe ursa encher as tigelas com mingau quente, a família urso foi dar uma volta. Então Caixinhos Dourados chegou e complete numerando as ações na sequência do texto. Tem 4 imagens. Você vai descobrir qual é a número 1, a 2, a 3 e a 4. E vai numerar nesse quadrinho que está aí. Já na nossa página 8, tem a atividade 2 e 3. A 2 diz assim: observe as imagens, leia as falas dos personagens com atenção e associe os pertences a cada urso. Então, temos 1, 2 e 3. Temos 3 falas e do outro lado temos 3 imagens. Vocês vão ler a fala e vão identificar sobre quem estão falando, certo? Então, diz assim, na fala 1. Alguém comeu o meu mingau, rosnou o papai urso. Lá do outro lado, você vai localizar onde está a cama, a cadeira e a tigela do papai urso. Achou? Dentro da bolinha, coloca o numeral 1. 2. Alguém comeu o meu mingau, falou a mamãe ursa. Procura da mesma forma a cama, a cadeira e a tigela da mamãe ursa e coloca o número 2. Fala 3. Alguém comeu o meu mingau.
disse o bebê urso e completou. E comeu tudo. Procura a cama, a cadeira e a tigela do bebê urso e coloca o número 3. Atividade 3. Por que Caixinhos Dourado achou confortáveis as coisas do bebê urso? Essa é uma resposta pessoal, então cada um vai dar a sua resposta, mas aí tenta, se teve dúvidas, lê novamente o texto, tá? Mas pensa aí por que Caixinhos Dourado gostou tanto das coisas do bebê urso. Porque ela achou a cama mais confortável, a cadeira era apertadinha. Por que ela comeu todo o mingau do bebê urso? E coloca aí a resposta, tá certo? Já na página 9, a atividade é pessoal e vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Vocês agora, diz assim, ó, agora reconte para alguém a história Caixinhos Dourados e os Três Ursos. E escreva abaixo a parte de que você mais gostou. Depois faça um desenho que representa essa história. Você vai pegar o seu livro e vai ler a historinha que eu acabei de ler para vocês para alguém. Lê para a mamãe, para o papai, chama o irmão mais velho, ou lê para o irmão mais novo. Se não tiver como, faz uma chamada de vídeo para a vovó, faz a leitura para ela, tá certo? Terminou de ler? Nesse espaço você vai escrever a parte em que você mais gostou da história. Terminou de escrever? Nesse espaço você vai fazer o desenho dessa parte que você mais gostou. Entendido? Ótimo. Maravilhoso. Essas aulas de produção de texto com gênero, fábulas, são sempre muito interessantes. E essa história de Caixinhos Dourados, então, maravilhosa. Deixo para vocês essas atividades para exercitar o assunto, gênero, conto. Essa foi a nossa aula de produção de texto de hoje, sexta-feira, 5 de março de 2021. Então, um cheiro para vocês. Bom final de semana.